Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez a gente vai falar de um assunto muito importante que é a atenção farmacêutica a pacientes em uso de varfarina. Antes da gente entrar no assunto, a gente tem que saber o que é essa varfarina. A varfarina ele é um anticoagulante oral. Ele é comumente prescrito e ele é utilizado por cerca de 1,5 milhão de indivíduos, especialmente aqueles doentes que são polimedicados com múltiplas comorbilidades relacionadas a alguma doença cardiovascular, como trombose venosa, placa de aterosclerose e também hipertensão arterial. Então, essa varfarina ela vai agir inibindo esses fatores da coagulação dependentes da vitamina K, fazendo com que o sangue ele diminua essa capacidade de coagular, reduzindo a possibilidade de formação de coágulos e trombos. Então, diante de tantas particularidades desse fármaco, a atenção farmacêutica ela tem uma grande importância para essa terapia anticoagulante. Então, nesse tipo de acompanhamento farmacoterapêutico, o farmacêutico ele é fundamental para orientar e esclarecer as dúvidas dos pacientes na hora da dispensação desse medicamento. Então, é importante também que o profissional ele oriente os pacientes na conscientização do uso racional da varfarina, assim contribuindo para diminuir esse número de interações medicamentosas, intoxicações, que isso interfere positivamente nessa adesão e também para que o tratamento ele seja seguro e ele seja eficaz. Então, a varfarina ela é um dos medicamentos da classe desses anticoagulantes orais, que eles são mais utilizados na atualidade. Então, a varfarina ela é o pilar dessa terapêutica anticoagulante oral há muito tempo, aproximadamente 50 anos. Então, esse seu consumo, ele é crescente. Então, é importante lembrar que estudos nos Estados Unidos, eles demonstraram uma elevação de 45% na dispensação de varfarina, que passou aproximadamente de 21 milhões de pacientes em 98 para 30,9 milhões em 2004. Então, espera-se que em 2030 esse número chegue aos 70 milhões e que represente 20% da população americana. Então, essa elevação no consumo dessa varfarina possivelmente está relacionado ao envelhecimento da população e também ao aumento dessa incidência de doenças cardiovasculares, com o tromboembolismo venoso, a fibrilação atrial, o infarto agudo do miocárdio. Então, esses fatores eles causam a prevalência dessa morbidade e também a mortalidade em todo o mundo. Então, é importante também a gente destacar essa farmacocinética. Por que é importante avaliar? Porque avaliando esses parâmetros farmacocinéticos para todos os medicamentos, principalmente aqueles que têm essa janela terapêutica estreita, como esse medicamento que a gente está tratando, que é a varfarina, então ela oferece esses riscos à saúde dos pacientes. Por isso que é muito importante você caracterizar bem essas etapas de absorção, a distribuição, a metabolização e a excreção da varfarina. Então, a varfarina ela é administrada na forma de sal sódico, com biodisponibilidade de 100%, e ela é rapidamente absorvida pelo TGI em 90 minutos. Então, a concentração máxima ela é geralmente atingida nas primeiras 4 horas. E sobre a farmacodinâmica da varfarina. Então, essa varfarina, ela atua como antagonista da vitamina K. Então, ela vai inibir redutases que estão envolvidas nessa síntese da hidroquinona a partir do epóxido e, particularmente, a epoxirredutase. Então, o mecanismo de ação ela ocorre através da inibição da conversão cíclica dessa vitamina K
induzindo a produção e essa secreção hepática de proteínas descarboxiladas ou parcialmente carboxiladas, que aí representa 10 a 40% dessa atividade biológica normal. Então, assim, esse mecanismo farmacodinâmico dessas interações medicamentosas com a varfarina é principalmente o sinergismo. E sobre um fator muito importante que a gente tem que tratar na varfarina é a toxicidade. Então, no tratamento com a varfarina, pode aparecer vários efeitos colaterais, como frio, perda de apetite, a dor de estômago, cólica, que normalmente são aliviadas depois de alguns dias, mas pode ocorrer também situações mais graves, como a necrose da pele. Então, a toxicidade ela é variável, mas devido a possuir uma enorme variabilidade em termos de dose e resposta, principalmente por essa janela terapêutica da varfarina ser estreita. Então, é importante que se tenha essa atenção farmacêutica na utilização da varfarina. Então, essa atenção farmacêutica, ela constitui de práticas do profissional, que é o farmacêutico, na qual o paciente ele é um maior beneficiário dessas ações do farmacêutico. Então, esse profissional ele vai instruir o paciente quanto à utilização do medicamento, a dose, o melhor horário para administrar, a interação medicamentosa que pode ocorrer, além de hábitos saudáveis no cuidado não terapêutico. Então, ele vai envolver intervenções que vão desde a simples sinalização de uma interação, a sugestões de terapia alternativa ou ajuste nas doses prescritas pelo médico, quando for identificado algum erro ou algum problema relacionado à terapia. Então, é importante que, se ocorrer esse ajuste, ele deve ser documentado e informado ao médico prescritor. Assim, isso constitui uma aliança, um elo entre o farmacêutico, o médico e o paciente. Então, é de grande importância aplicar essa atenção farmacêutica no uso da varfarina. Então, esse auxílio do farmacêutico, ele vai contribuir para que essas instruções elas estejam alinhadas ao atendimento do especialista médico, buscando o melhor caminho para o paciente, para ter uma farmacoterapia segura e de sucesso, focando na qualidade de vida do paciente. Então, esse acompanhamento farmacoterapêutico, o farmacêutico ele vai fornecer informações educativas quanto aos cuidados necessários durante todo o tratamento, desenvolvendo uma linguagem acessível ao paciente, instruindo sobre os cuidados que ele deve ter, com o manuseio de materiais cortantes e pontiagudos, procedimentos de depilação, a se barbear, cortar unhas e também entre outros. Então, é muito importante que haja esse auxílio do farmacêutico para o paciente. Então, a gente vai falar de uma parte muito importante que é relacionado às interações medicamentosas da varfarina. Então, é muito importante ter esse conhecimento dessas interações, principalmente em pacientes graves, idosos ou que estejam em unidade de terapia intensiva, porque isso vai envolver diversos fármacos. Então, essa varfarina, ela apresenta em média 200 interações medicamentosas documentadas. Por isso que é muito importante estar atento a essas interações, principalmente com medicamentos. A varfarina também vai interagir com alimentos, mas isso aí é mais para frente. Então, essas interações com medicamentosas, com a varfarina, eu escolhi aqui duas para trazer de exemplo, como a varfarina e o analgésico. Então, que a gente mais utiliza, que é o paracetamol. Então, pode ter esse aumento do efeito do anticoagulante da varfarina pelo aumento do tempo de protrombina. Então, é importante monitorar esse aumento desses efeitos terapêuticos por meio da atividade da protrombina. E também há
uma interação da varfarina com um antiácido, como hidróxido de magnésio, que pode haver essa alteração do pH intestinal e a diminuição da absorção do anticoagulante. Esses são apenas alguns exemplos que eu trouxe, mas, como foi explicado, a varfarina apresenta, em média, 200 interações medicamentosas, então é importante analisar cada uma delas. Então, também vamos ter a interação da varfarina com alimentos. Então, muitas vezes as pessoas focam na interação da varfarina com o medicamento, mas se esquece que a varfarina também vai interferir com alimentos. Então, é muito importante lembrar que deve ser alvo de consideração, pois isso também vai interferir na segurança e na eficácia do medicamento. Então, o papel do farmacêutico é, junto com essa equipe médica, promover esse uso racional de medicamentos para minimizar os problemas, como as interações medicamentosas relacionadas ao uso da varfarina. Então, a fonte que foi utilizada na elaboração, e eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Até a próxima!